Hare Krishna, deixa eu ver se estamos aqui ao vivo já. Eu acho que tá, mas não tá aparecendo pra mim. Agora foi. Foi. E Hare Krishna, bom Krishna, dia. bom dia. Vamos cantar um pouquinho antes de ler, fazer a leitura, pedindo as bênçãos e aguardando a chegada de vocês. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandanam Braja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Ayurada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranita 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Sila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva. Então, hoje a dinâmica será a seguinte: eu vou ler o verso 21, farei os meus comentários, e na sequência Vaishana lerá o verso 22 do quarto capítulo do Srimad Bhagavatam, canto 4, e fará os seus comentários, e depois a gente abre para as dúvidas e comentários e perguntas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso número 21 do quarto capítulo, quarto canto, intitulado esse capítulo 4, Sati, abandona o corpo. Então, leremos agora o verso 21. Mava padavya pitasmadastita yayagya shalasunaduma vartmabi tarana triptaya subrididita avyakta linga vaduta sevita. Então, tradução palavra por palavra. Ma, não são, vá, tuas. Padavyaha, opulência. Pita, ó Pai. Asmat, astiptaha, possuídas por nós. Ya, as quais opulências. Jagya salashu, no fogo sacrificatório. Não, Duma vatma bihi, pelo caminho dos sacrifícios. Tatatna tiptai, satisfeito com os alimentos do sacrifício. Asubridbihi, satisfazendo as necessidades do corpo. E ditaha, louvado. Avyaktalinga, cuja causa é e manifesta. Avaduta sevitaha, conseguido pelas almas autorrealizadas. Então, a tradução dada por sua divina graça, Srila Prabhupada. Meu querido Pai, a opulência que possuímos não pode ser imaginada nem por ti, nem por teus aduladores, pois pessoas que se dedicam a atividades frutivas, executando grandes sacrifícios, estão interessadas em satisfazer as necessidades de seus corpos, comendo alimentos oferecidos em sacrifício. Podemos manifestar nossas opulências simplesmente desejando fazê-lo. Somente grandes personalidades, que são almas renunciadas, autorrealizadas, podem conseguir isto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O pai de Sati tinha impressão de que era elevado tanto em prestígio quanto em opulência, e que havia dado sua filha a uma pessoa que era não somente pobre, mas também desprovida de toda a cultura. Seu pai podia estar pensando que, embora ela fosse uma mulher casta, muito apegada ao esposo, este estava em condição deplorável. Para neutralizar tais pensamentos, Sati disse que a opulência que seu esposo possuía não podia ser compreendida por pessoas materialistas como Daksha e seus seguidores, que eram aduladores e se dedicavam a atividades fruitivas. A posição de seu esposo era diferente. Ele possuía todas as opulências, mas não gostava de exibi-las. Portanto, tais opulências chamam-se avyakta, ou imanifestas. Todavia, se necessário, simplesmente desejando, o Sr. Shiva pode mostrar suas maravilhosas opulências. E tal evento é predito aqui, pois ocorreria em breve. A opulência que o Sr. Shiva possui é desfrutável na renúncia e no amor a Deus, não em exibição material de métodos de gozo dos sentidos. Tais opulências são possuídas por personalidades como os Kumaras, Narada e o Sr. Shiva, e não por outros. Nesse verso, condenam-se os realizadores de rituais védicos. Eles são descritos aqui como Duma Vatnabihi, aqueles que se mantêm com os restos de alimentos sacrificatórios. Há duas espécies de alimentos oferecidos em sacrifício. Uma espécie é o alimento oferecido em sacrifícios ritualísticos e fruitivos. E a outra, a melhor, é o alimento oferecido a Vishnu. Embora em todos os casos Vishnu seja a deidade principal no altar de sacrifício, os realizadores de rituais fruitivos visam a satisfazer vários semideuses para obter em troca alguma prosperidade material. O verdadeiro sacrifício, contudo,
é satisfazer o Senhor Vishnu, e os restos desses sacrifícios são benéficos para o avanço em serviço devocional. O processo de elevação executando-se sacrifícios além daqueles destinados a Vishnu é muito vagaroso, daí ser condenado neste verso. Vishvanatha Chakravarti descreve os realizadores de tais rituais como corvos, porque os corvos se deleitam em comer os restos de alimentos atirados no lixo. Todos os brahmanas presentes no sacrifício também foram condenados por Sati. Pudessem ou não, o rei Daksha e seus aduladores entender a posição do Sr. Shiva, Sati queria convencer seu pai de que ele não devia achar que seu esposo era desprovido de opulência. Sati, sendo a devotada esposa do Sr. Shiva, oferece todas as opulências, as espécies de opulências materiais aos adoradores do Sr. Shiva. Esse fato é explicado no Srimad Bhagavatam, no 10º canto. Os adoradores do Sr. Shiva, às vezes, parecem mais opulentos do que os adoradores do Sr. Vishnu, porque Durga, ou Sati, sendo a superintendente encarregada dos afazeres materiais, pode oferecer todas as opulências materiais aos adoradores do Sr. Shiva para glorificar seu esposo, ao passo que os adoradores de Vishnu destinam-se à elevação espiritual, de modo que às vezes se observa que a opulência material deles diminui. Esses pontos são muito bem discutidos no 10º canto. Srila Prabhupada aqui, Jai. Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana Savagaya, Chaksho Militandjama, Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual abre meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas humildes reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Hridananda Goswami Itinamine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Esse verso tem muita coisa aqui para a gente ver, né? Então, primeiro um contexto de tempo, né? A gente sabe que Daksha ele era neto de Swayambhuva Manu, que é o primeiro Manu, né? E a gente está no 7º Manu, dentro desse período de 14 Manos, num dia do Sr. Brahma. Então, essa história já aconteceu há milhões de anos atrás. A gente não pode precisar exatamente em que yuga, mas com certeza essa é uma era em que os sacrifícios eram executados, né? E grandes sacrifícios. Então, as pessoas eram muito mais qualificadas nessa época, né? Então, vejam vocês, essas pessoas, esses grandes munis e brahmanas que executam esses sacrifícios para a satisfação dos semideuses, eles estão muito acima do que nós vivenciamos hoje na Kali Yuga. A Kali Yuga, ela é desprovida de qualquer qualidade, no sentido de que nós sequer entendemos que fomos criados para oferecer sacrifício, né? Então, mesmo assim, do ponto de vista prático, todos nós servimos alguém. Então, isso é inerente à nossa natureza, servir alguém, né? Então, só que esse sacrifício, esse serviço, ele é, na maior parte das vezes, com objetivos frutivos, como a oferenda que Daksha e os brahmanas estavam fazendo, né? Que é narrado aqui. Então, mesmo os ateístas, pessoas que não acreditam na existência de Deus, de uma certa maneira, eles acabam realizando sacrifícios, né? Como, por exemplo, pagar impostos para que o governo do país na qual eles vivem possam dar condições para que a sociedade viva. Às vezes, e isso tem sido muito
comum nos dias de hoje, pessoas corruptas oferecendo propina, né? Então, enfim, famílias, o próprio pai tendo que gastar dinheiro com os filhos em educação, saúde, por aí vai, né? Então, essas sociedades, né, as pessoas em geral, elas sacrificam o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, né, para aquilo que elas entendem como uma causa superior, né? Enfim, o sacrifício, né, é uma necessidade universal de todos nós. Porém, mesmo nas religiões atuais, de uma maneira geral, as pessoas executam sacrifício buscando prosperidade material, da mesma forma que o narrado, né, nesse verso que nós estamos estudando. Então, vamos agora fazer a analogia com a Bhagavad Gita. O que Krishna fala na Bhagavad Gita? Importante, né, para nós correlacionarmos esse tópico do sacrifício com o que Krishna fala na Bhagavad Gita. Então, se vocês olharem o verso 4.31, Krishna fala o seguinte, né? Ou melhor, da dinastia Kuru, sem sacrifício a pessoa jamais pode viver feliz nesse planeta ou nesta vida. O que dizer então da próxima? Então aqui Krishna já está falando que, corroborando com a natureza da pessoa de servir, né? De executar sacrifício. Mas que tipo de sacrifício é esse que Krishna está se referindo? Então, se a gente vai ao capítulo 3, Karma Yoga, a gente vai encontrar uma sequência de versos no qual Krishna vai explicar para a gente, né, o Jagya, o sacrifício, o que é isso. Então, começa a sequência de versos de 10 a 13 do capítulo 3. Então, Krishna está dizendo nesses versos que se a pessoa faz um sacrifício aos semideuses, né, então ela entende que existe uma inteligência superior que governa esse universo material e que são uma espécie de gestores cósmicos, né, desse mundo, desse universo. Se eles entendem isso, isso já é o primeiro passo, né, de que existe uma inteligência superior, que nós não somos a causa de nada e nós estamos, de uma certa maneira, explorando aquilo que nos é dado. Então, quando você adquire esse tipo de consciência, que nós não somos os controladores, né? Nós não criamos nada, tudo nos é oferecido, esse já é um primeiro passo, né? Então, essas oferendas aos semideuses, eles trazem como consequência, né, o suprimento de todas as necessidades humanas, né? Então, isso é uma espécie de ética que o ser vivo tem para com esse universo. E aí, seguindo, né, na sequência do capítulo 3, nos versos 14 e 15, Krishna afirma, né, que esses sacrifícios vão trazer a recompensa na forma de chuva regular, produção de grão adequada, harmonia, né, nos regimes de estações do ano, né? A gente tem visto aí, né, o quanto que o mundo, o planeta está vivenciando mudanças assim climáticas extremamente relevantes e na forma de catástrofes como inundações, como terremotos, períodos de extremo calor, né? A gente verificou agora na Europa, agora nesse verão, né, houve um período de extremo aquecimento como nunca foi visto na história recente, período de elevada temperatura, temperaturas acima de 45 graus. Ou seja, isso é consequência do nosso egoísmo, né, da nossa falta de ética e da violência que a gente pratica, a gente entende como sociedade humana, para os animais, para os próprios ecossistemas. Então, essa exploração predatória, essa violência, ela tem sua consequência, né? Essa falta de ética. Então, a sociedade humana, né, nesse seu egoísmo,
nessa sua ganância, ela está trazendo consequências para o planeta e todos nós estamos vivenciando isso, né? Então, voltando aqui ao capítulo 3 da Bhagavad Gita, Krishna afirma, então, nos versos 14 e 15, que existe recompensa para esse sacrifício, né? E no verso 16, no verso seguinte do mesmo capítulo, né, ele fala, né, que se você aceita essa recompensa e não retribui, que é o que está acontecendo hoje, né, essa espécie de ingratidão, ela ofende a ordem natural. Inclusive no verso 12, né, anterior, Krishna fala, né, que quem não retribui, quem não segue esse jágya, né, é considerado um ladrão. E na sequência, nos versos 17 e 18, ele fala da verdadeiro jágya, né? Verdadeiro jágya, o nosso Sanatana Dharma, né? Que nessa era, o Harinama Sankirtana, né? Krishna fala nesses versos que aqueles que buscam um prazer superior na sua relação com Deus não precisam realizar tais sacrifícios, né? E no próprio primeiro canto do Srimad Bhagavatam é dito, né, que aquele que presta serviço devocional a Vishnu, ou a Suprema Personalidade de Deus, ele integralmente quita as suas dívidas com os semideuses, com seus antepassados, enfim, com todos aqueles com os quais nós já nascemos devendo, né? Isso é explicado no primeiro canto do Srimad Bhagavatam. E no capítulo 5 da Bhagavad Gita, no verso 12, também é dito, né, que a alma firmemente devotada alcança a paz inadulterada porque me oferece os resultados de todas as atividades. Olha, vocês estão escutando esse trovão aí, né? Já é algo que corrobora o que eu acabei de falar, né? A coisa tá esquisita, né? No inverno, trovão dessa maneira e chuva, é complicado. Mas vamos lá. Krishna fala que a alma firmemente devotada, ela alcança a paz inadulterada porque oferece a ele os resultados de todas as atividades. E aí, na sequência, ele fala, quem não está em união com o divino e cobiça os frutos de seu trabalho, ficará enredado. Então, aqui nós temos evidências da Bhagavad Gita de o quanto é importante, né, o jágya. Porém, nesse verso que nós estamos estudando, esses sacrifícios aos semideuses com o objetivo de gratificação sensorial, que, como eu expliquei agora há pouco, já é a primeira percepção de que nós não somos a causa de nada, né? E que existe uma inteligência superior que governa esse universo. Mesmo isso, quando o foco é benefício frutivo, Vishwanatha Chakravarti faz essa analogia, né, que esses realizadores desses rituais, eles são como corvos, né? É uma analogia muito pesada no sentido de que, na realidade, todo o sacrifício, isso é explicado no capítulo 3, que a gente acabou de ler alguns versos, devem ser oferecidos a Vishnu. Toda a nossa atividade nesse mundo deve ser feita como uma oferenda ao Senhor Supremo. Então, por isso que Prabhupada traduz Karma Yoga, o Yoga da ação, como serviço devocional, no sentido de que você deve fazer da sua vida uma oferenda a Deus. Então, essa comparação assim, impactante, né, que Vishwanatha Chakravarti faz com tais rituais, chamando aqueles que executam esses rituais como corvos, é algo muito impactante, mas está dentro dessa visão que Krishna também fala, né, que aquele que, como eu acabei de falar do verso 12 do capítulo 5, aquele que está entregando a Krishna todos os resultados de suas atividades, ele alcança a paz. Ele alcança a paz, né? Na sequência, eu queria falar um pouco também, dentro do significado de Srila Prabhupada, sobre o que ele fala, né? Que a opulência que o Senhor Shiva possui
é desfrutável na renúncia e no amor a Deus, não em exibição material de métodos de gozo do sentido, né? E ele fala que essas opulências, elas existem em grandes personalidades como os Kumaras, Narada, né, e o próprio Senhor Shiva. Então, Prabhupada também fala no significado que essa opulência é a vyakta, né, não manifestada, e que o verdadeiro poder de uma personalidade como o Senhor Shiva está na sua renúncia e amor a Deus, né? Imagina, o Senhor Shiva, ele possui, das 64 qualidades de Krishna, ele possui 55, né? Sendo que 5 das 9 que ele não possui, 5 são presentes em Vishnu e as demais 4 em Krishna. Então imagina, a Shiva possui 55 dessas qualidades transcendentais, né? Então é uma grande personalidade. E também é dito, né, que Sati, sendo própria Durga e devotada a seu esposo, ela oferece todas as espécies de opulência material àqueles que adoram o Senhor Shiva. E Prabhupada fala, né, que a referência ao 10º canto no seu significado, na realidade, o 10º canto é exatamente o capítulo 88, tá? O capítulo 88 conta a história de como o Senhor Shiva é salvo do demônio Vrikashura, né? Porém, a abordagem que fala sobre essa temática de por que adorando o Senhor Shiva, né? Essa é uma aparente contradição, né? Shiva é uma entidade completamente desapegada, mas ele oferece todos os tipos de opulência material, né? Ao passo que o Senhor Vishnu, que é a própria expansão do Senhor Krishna, ele, pelo contrário, ele, dependendo da natureza de compaixão de Vishnu para com o devoto, ele pode tirar aquilo que está prendendo o devoto a esse mundo material. Então, na realidade, existe uma certa confusão que é feita nessa questão. Eu quando conheci o movimento, os devotos falavam, né? Você se prepara, porque Krishna vai tirar tudo de você. Não é necessariamente assim, né? Não é necessariamente assim. Na realidade, Krishna vai retirar ao devoto sincero, aquele que realmente está buscando a autorrealização, aquele que está querendo entrar no estado de Brahma Bhuta, como é dito no verso 54 do capítulo 18, ou seja, aquele que quer alcançar um estado de Brahma Bhuta, onde as principais características ele não deseja nada nem inveja ninguém. Ele não deseja nada nem inveja ninguém, e dessa forma Krishna afirma, nesse verso 54, que esse devoto pode prestar serviço devocional puro. Então Krishna está sempre ansiando por aqueles que estão sinceramente o buscando, que a pessoa atinja esse nível, né? Então pode ser que nessa busca, Krishna compassivamente, sempre, compaixão é uma das qualidades de Krishna, ele vai tirar aquilo que está prendendo esse devoto ao mundo material. Então essa é a interpretação, e não a de que todo mundo que vira devoto e bota uma japa na mão vai ficar em situação de extrema pobreza, não é nada disso, né? Então, para terminar aqui a minha fala, antes de passar para a leitura do capítulo 22, do verso 22, pela Vashna, eu vou ler aqui uma parte da introdução desse capítulo 88, que é citado por Prabhupada, né? Então, vou ler um pouco aqui. É dito, né, que o rei Yudhishthira, aqui isso faz parte da introdução, tá? Eu vou ler essa introdução. Então, o rei Yudhishthira, ele faz a mesma pergunta, né, em relação a essa questão, como é possível que o senhor Shiva, né, que é uma figura assim completamente desapegada de tudo, né,
forneça toda e qualquer opulência material, ao mesmo tempo que o senhor Vishnu, que tem toda a opulência, ele retira a opulência do devoto. Então, o rei Yudhishthira vai fazer essa pergunta a Krishna, né? Então, lendo aqui a introdução desse capítulo 88, é dito então, o rei Yudhishthira fez essa mesma pergunta ao senhor Krishna, que respondeu: quanto sinto compaixão especial por alguém, eu o privo gradualmente de suas riquezas. Então, os filhos, esposa e outros parentes do homem empobrecido, todos o abandonam. Quando ele tenta de novo adquirir riquezas para conquistar a estima de sua família, eu misericordiosamente o frustro, de modo que ele se enoja do trabalho frutivo e faz amizade com meus devotos. Neste momento eu lhe concedo minha graça extraordinária, então ele pode livrar-se do cativeiro da vida material e alcançar o reino de Deus, Vaikunta. Muito interessante isso, né? Aí na sequência, Prabhupada continua aqui, né? O Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva podem conceder ou negar favores, mas enquanto o Senhor Brahma e o Senhor Shiva ficam satisfeitos ou aborrecidos muito depressa, o Senhor Vishnu não é assim. Então, é dito, né, aqui que aqueles que adoram o Senhor Shiva, né, na forma da Shiva Linga, eles obtêm esse benefício material de uma maneira muito rápida, né? Ser adorado com devoção, né, com amor. E aí ele passa aqui a falar o passatempo de Vrikashura, que eu não entrarei no detalhe. Passatempo bem interessante esse aqui. E aí vou ler rapidamente aqui, né, os 5 primeiros versos em que Sukadeva Goswami explica ao rei Pariksit esse ponto que a gente está abordando aqui, né? Então, verso 1, o rei Pariksit disse: aqueles semideuses, demônios e seres humanos que adoram o Senhor Shiva, um renunciante estrito, em geral desfrutam de riquezas e gozo dos sentidos, ao passo que os adoradores do Senhor Supremo Hari, o esposo da deusa da fortuna, não. Verso número 2, queremos entender corretamente esse assunto que nos deixa muito perplexos. De fato, os resultados alcançados pelos adoradores desses dois senhores de índoles opostas são contrários ao que se seria de esperar. Verso 3, então, Sukadeva Goswami vai explicar, né? O Senhor Shiva está sempre unido com sua energia pessoal à natureza material, manifestando-se em 3 aspectos em resposta aos apelos dos 3 modos da natureza. Ele incorpora o princípio tríplice do ego material em bondade, paixão e ignorância. Verso 4. Os 16 elementos se desenvolveram como transformações daquele falso ego. Quando um devoto do Senhor Shiva adora sua manifestação em algum desses elementos, o devoto obtém todas as espécies de opulências agradáveis correspondentes. Lembrando, né, que Sati é a própria deusa Durga, né, que também concede, por amor a Shiva, como foi explicado no significado de Prabhupada, também favorece, né? E, finalmente, o verso 5, o Senhor Hari, porém, não tem ligação alguma com os modos materiais, né? Ele é transcendental a esse mundo material. Ele é a suprema personalidade de Deus, a testemunha eterna de tudo, que é transcendental à natureza material. Quem o adora torna-se igualmente livre dos modos materiais. Então, nós, que somos sadhana bhaktis, que entendemos, né, que esse cativeiro material nunca nos trará Ananda, né, a bem-aventurança eterna, então nós buscamos as graças do Senhor Vishnu. E esse é o nosso grande desafio, né, fazer de nossas vidas uma oferenda, um jagya, né, um sacrifício ao Senhor Vishnu. Então essas são as minhas considerações em relação a esse verso bem importante, né, e bastante cheio de informações, principalmente no significado de Srila Prabhupada, e eu vou passar agora a palavra para a Vashana, para ela ler o verso 22 e fazer as suas considerações. Hare Krishna. Hare Krishna. Então vamos agora no verso 22, né? Eu vou ler aqui o
Vamos lá. Naitena dehena hare krita gaso Dehod bhavena lanalam kujamana Vidra Vridamamadbud kujana prasangatas Tajanagdigyo mahatam avadyakrit. Então, palavra por palavra, né? Não. Etena, por este, Derrena, pelo corpo, Hare, ao Senhor Shiva, Kritagasaha, tendo cometido ofensas, Derra Udbhavena, produzido de teu corpo, Alam Nalam, basta, Pujamanaha, com o nascimento desprezível, Vrida, vergonha, Mamá, meu, Abu, era, Kujana Prasangata, de uma relação com uma pessoa má, Tadjama. Nesse nascimento, Dik, vergonhoso, Yaha, que, Mahatam, das grandes personalidades, Avadhyakrit, um ofensor. Tradução e significado dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução: és um ofensor aos pés de lótus do Senhor Shiva, e infelizmente meu corpo foi produzido do teu. Envergonho-me muito de nossa relação corpórea e me condeno por meu corpo estar contaminado por uma relação com uma pessoa que é um ofensor aos pés de lótus da mais elevada personalidade. Significado: o Senhor Shiva é o maior de todos os devotos do Senhor Vishnu. Afirma-se Vaishnavam Yatat Shambhu. Shambhu, o Senhor Shiva, é o maior de todos os devotos do Senhor Vishnu. Nos versos anteriores, Sati descreveu que o Senhor Shiva está sempre em posição transcendental por estar situado em Vasudeva puro. Vasudeva é o estado no qual Krishna Vasudeva nasce, de modo que o Senhor Shiva é o maior devoto do Senhor Krishna. E o comportamento de Sati é exemplar, porque ninguém deve tolerar blasfêmia contra o Senhor Vishnu ou seu devoto. Sati está pesarosa, não por sua associação pessoal com o Senhor Shiva, mas porque seu corpo está relacionado com Didaksha, que é um ofensor aos pés de lótus do Senhor Shiva. Ela sente-se condenada devido ao corpo dado por seu pai, Daksha. Então, agora é muito interessante porque de um passatempo, assim, o chamado Bhagavata é tão maravilhoso que um passatempo dá para pegar vários pontos, né, de ensinamentos, assim, são várias questões que são pontuadas para gente dentro de um passatempo, né? E essa parte aqui desse significado, desse verso, vai falar especialmente sobre a questão do Vaishnava Aparada, né, que é a ofensa ao Vaishnava. Então, aqui a gente pode ver um cenário assim, catastrófico, né, de uma ofensa ao Vaishnava e assim, o caos ainda vai ficar muito maior depois que o Senhor Shiva entrar em cena. Mas assim, tratando desse ponto da Vaishnava Parada, é algo que é muito destrutivo, né, para a vida espiritual de um devoto, uma pessoa que está tentando ali alcançar os pés de lótus do Senhor Krishna, né? Então, assim, primeiro eu queria trazer uma leitura de uns versos, né, do Chaitanya Charitamrita para explicar primeiro quem é um Vaishnava, né? Então, eu vou ler aqui do Madhya Lila, né, o capítulo 22. Vou começar aqui pelo verso 71, que tem uma sequência aqui bem interessante. Né? Então, aqui fala, no Madhya Lila. Considera-se que o devoto é superlativo e superior segundo seu apego e amor. No 11º canto do Srimad Bhagavatam, definem-se
os seguintes sintomas, né? Os seguintes sintomas do devoto. Aí vai falar aqui no 72. Quem é avançado em serviço devocional vê dentro de tudo a alma das almas, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Logo, sempre vê a forma da suprema personalidade de Deus como a causa de todas as causas e compreende que todas as coisas encontram-se nele. É. Aí ele vai falar, né, assim, porque quando fala assim, quem é o Vaishnava, tem três classes, né, de devotos, né, que é o neófito, o intermediário e o devoto puro, né, o tamadikari, aquele que tem o serviço devocional inabalável, né, a fé inabalável, a fé plena. Então ele vai falar assim também de outros, mas a gente vai se deter é, muito assim nesse devoto puro, né, que é o mais íntimo de Krishna, né? E aqui está falando que o Senhor Shiva é o maior personalidade, né? Então assim, imagina a pessoa que é muito devotada a Krishna, muito querida a Krishna, né? Porque tem a relação muito próxima e íntima, né? Então Krishna ele vai ficar ele tolera, né? Krishna tolera ofensa contra ele mesmo, mas não contra um devoto dele, né? Então, isso vai ser bem falado aí nesse passatempo, né? De qualquer instância, né? Que o devoto, ele vai sempre ser cauteloso e não ofender um Vaishnava, né? Então, aqui vou falar agora, o verso 75, que o Vaishnava é aquele que desenvolveu todas as boas qualidades transcendentais. Todas as boas qualidades de Krishna, pouco a pouco, afloram no devoto de Krishna. Então, nós temos, em qualidade, né, nós somos partes integrantes de Krishna, então, qualidade nós temos, mas de Krishna, né, em quantidade não, mas em qualidade sim. Só que com a nossa contaminação com essa natureza material, então nós adquirimos muitos obstáculos para que essas qualidades mesmo venham aflorem, né, como está sendo dito aqui. E o Senhor Shiva, ele é grandioso, ele é quase Krishna, né? Então ele tem muitas qualidades afloradas, né? Então esse é um devoto muito especial, né? Que ele tem praticamente é, assim, acho que são 80% das qualidades de Krishna afloradas, né? Então ele é muito próximo ao Senhor Krishna nesse termo também, né? Então fala aqui também que quem tem fé inabalável, né? Fé devocional em Krishna, né? Todas as boas qualidades de Krishna, de seus deuses, manifestam-se de modo consistente nessa pessoa, né? E aí vai falar aqui também. Todas essas qualidades transcendentais caracterizam os Vaishnavas puros. E, embora não se possa explicá-las na íntegra, tentarei assinalar algumas qualidades importantes. Então, ele vai falar aqui essas qualidades importantes para a gente poder ampliar aqui a nossa visão sobre o que é um devoto puro. Então, no verso 78 a 80. Os devotos são sempre misericordiosos, humildes, verazes, equânimes com todos, impecáveis, magnânimos, meigos e limpos. Eles não têm bens materiais e realizam um trabalho para o bem-estar de todos. São pacíficos, rendidos a Krishna e livres de desejos. São indiferentes a aquisições materiais e fixos em serviço devocional. Controlam por completo as 6 mais qualidades: a luxúria, ira, cobiça e assim por diante. Comem somente o necessário e não se deixam inebriar. São respeitosos, graves, compassivos e desprovidos de falso prestígio. São amigáveis, poéticos, hábeis e silenciosos. Então, aqui no 81 também, os devotos são sempre tolerantes, pacientes e muito misericordiosos. Eles são os bem-querentes de todas as entidades vivas
Eles seguem os preceitos das escrituras e, como não têm inimigos, são muito pacíficos. São estes os adornos dos devotos. Então, é bem legal poder ver assim, essas características, né, de uma pessoa santa, elevada, né, a gente poder fazer essa distinção, né, de quem é e para entender bem aqui. Então, aqui ele vai falar também. Deixa eu ver se eu entrei aqui no verso certo que eu quero ver. Ah, eu falo aqui da vantagem de entrar, né, em contato com um devoto puro desse, né? Ó devotos, vós que estáis livres de todos os pecados, deixai-me indagar-vos sobre o que realmente, perdão, o que é supremamente auspicioso para todas as entidades vivas. Neste mundo material, a associação com o devoto puro, que seja por meio momento, é o maior tesouro da sociedade humana. Então, a associação com o devoto puro, ela é um tesouro, nem que seja por meio momento, imagina, né? Então, só na sociedade de devotos é que se pode discutir com toda a propriedade a espiritualmente poderosa mensagem de Deus. E semelhante associação torna muito agradável ouvi-la. Para quem ouve dos devotos, abrem-se-lhe rapidamente as portas da experiência transcendental. E pouco a pouco ele alcança fé firme que no devido tempo desenvolve-se, tornando-se em atração e devoção. Olha quanto é importante, né, essa associação com o devoto puro. Eu estou trazendo esse pensamento aqui de como é elevada essa associação com esse devoto, né? Porque é ele que vai descortinar a nossa visão para que a gente possa entender, né, a, a consciência de Krishna, a gente pode obter assim a consciência de Krishna. Né? Então, ele que dá o achote do conhecimento, né? Ele ilumina, ele nos dá a visão para isso. Então, com isso, nós precisamos ter essa associação, né? Com esse devoto puro, que tem ali toda a verdade absoluta, né? Detém a verdade absoluta. Né? Os lugares de peregrinação, né? São um devoto puro, né? Que é dito isso no Srimad Bhagavatam também. Livros também. Os livros, é. Então, a associação é através dos livros também, né? A gente está aqui se associando diretamente com Srila Prabhupada. Né? Então, como é um tesouro esse momento que a gente está tendo aqui de associação com, não somos nós, eu e o Gurahari, que estamos aqui dando os siddhantas e a associação conosco, que é tão sublime. Não, é associação, nós aqui estamos sendo instrumentos de todo esse conhecimento, né? é, que é dado pelo devoto puro. Né? Então, nós estamos aqui, nós todos, nessa associação, nesse sadhu sangha virtual aqui no Facebook, nos associando juntos com uma alma autorrealizada, com esse Vaishnava que está sendo dito aqui. Então, através das palavras de Srila Prabhupada. Né? Então, nós estamos aqui tendo esse momento que é muito valioso com Srila Prabhupada. Né? Então, o Vaishnava deve sempre evitar a companhia de pessoas comuns, aí fala, né, de como prezar pela associação, né, com os devotos puros e evitar certas associações que aí vai entrar nesse ponto aqui, que não é o ponto que a gente vai pegar aqui, né. De alguma forma mas assim, senão a gente vai desviar de um pensamento assim que eu trouxe, que eu acho que vai encadear bem aqui. Então, no Néctar da Instrução também tem uma questão assim muito interessante, né, que ele vai falar também das características desse devoto puro, que Srila Prabhupada vai nos iluminar aqui nesse verso 5, que tem um significado, né? Ele fala: Srila Bhaktivinoda Thakur dá a entender sobre o aspecto prático
que se pode reconhecer um Vaishnava, o Tamadikari, por sua capacidade de converter ao Vaishnavismo muitas almas caídas. Ninguém deve tornar-se mestre espiritual sem ter alcançado a plataforma de Tamadikari. O Vaishnava neófito ou Vaishnava situado na plataforma intermediária também podem aceitar discípulos. Só que tais discípulos devem estar na mesma plataforma, devendo-se compreender que, sob a orientação insuficiente de tal mestre espiritual, eles não podem avançar muito bem em direção ao objetivo último da vida. Por isso, um discípulo deve ter o cuidado de aceitar um Tamadikari como mestre espiritual. Então, aqui ele fala, né, dessa questão da potência do mestre espiritual, né? Quem é, de fato, tem essa potência para levar os outros, né? Então, aos pés de lótus do Senhor Krishna e assim fazê-lo avançar. Né? Então, tão querido é esse devoto puro Mahabhagavata, né? Então, Krishna fica muito feliz, muito satisfeito com aquele que se coloca servo desse servo tão querido, né? Então, obtendo a satisfação, né, que Krishna fica satisfeito, então nós também ficamos satisfeitos e a nossa trilha nesse serviço devocional pode ser muito feliz, né? Pode ser muito feliz e apesar de todos os nossos anartas, né? Então, e o contrário disso, né? Se alguém ofende um devoto puro, Krishna fica muito insatisfeito, né? Como eu estava falando antes, ele, Krishna ele tolera toda a, a ofensa contra ele, mas um devoto puro, ele não, um seu devoto puro, não tolera, né? Então, aqui também no Padeshamrita vai falar aqui como deve ser o nosso olhar para um devoto puro, né? Ele vai falar da Vaishnava Parada. Quem critica deste modo um devoto puro comete uma ofensa Vaishnava Parada, que é muito obstrutiva e perigosa para aqueles que desejam avançar em consciência de Krishna, e destrói a trepadeira de Bhakti, né? Aquele que ofende os pés de lótus de um Vaishnava não pode obter nenhum benefício espiritual. Portanto, todos devem ter muito cuidado para não invejar um Vaishnava dotado de poder, um Shuddha Vaishnava. Também é ofensivo considerar que um Vaishnava dotado de poder esteja sujeito a ações disciplinares. É ofensivo tentar dar-lhe conselhos ou corrigi-lo. Podemos distinguir um Vaishnava neófito de um Vaishnava avançado por suas atividades. O Vaishnava avançado está sempre na posição de mestre espiritual, passo que o neófito é sempre considerado seu discípulo. O mestre espiritual não deve se submeter aos conselhos de um discípulo, nem deve o mestre espiritual se sentir na obrigação de ser instruído por aqueles que não são seus discípulos. Esta é a essência do conselho dado por Srila Rupa Goswami no 6º verso. Então, esse aqui é o 6º verso do Padeshamrita, né? Então, é bem legal que a gente pode fazer um link desse verso aqui com o que aconteceu, né, diretamente com o Sr. Shiva, né? Porque Daksha julgava pela aparência, ele não via qual era a real opulência, como o Gurahari falou, que a real opulência do Sr. Shiva não está no seu aspecto físico, mas sim no seu poder mesmo, né? Essa potência espiritual que Daksha, com os olhares materialistas e de inveja, ele não conseguia enxergar, né? Aquele devoto puro que estava ali diante dele, que era o seu genro. Olha que misericórdia, ele não conseguia enxergar isso, né? Então, o verso 6, ele vai falar aqui, situado em uma posição consciente de Krishna original, o devoto puro não se identifica com o corpo. Não se deve encarar tal devoto a partir de um ponto de vista material. Na realidade, não se deve reparar se o corpo do devoto nasceu em família inferior, se tem aspecto feio, se é deformado, doente ou fraco. Segundo a visão comum,
Essas imperfeições podem parecer importantes no corpo de um devoto puro, porém, apesar de tais defeitos aparentes, o corpo do devoto puro não pode contaminar-se. É assim como no caso das águas do Ganges, que às vezes, durante a estação das chuvas, enchem-se de bolhas, espuma e lama. As águas do Ganges não ficam poluídas. Aqueles que são avançados em entendimento espiritual se banharão no Ganges sem considerar a condição da água. Então é assim, né? Daksha ele estava tão poluído, né, que ele não via que o Senhor Shiva era puro, né, apesar da aparência que ele Daksha julgava, né? Então as pessoas materialistas não têm essa visão para ver o devoto puro, né? Porque sempre vai julgar com seus aspectos é, materiais, né? Então é dito também, né, no Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami fala que quando nós estamos testemunhando uma ofensa, né, um Vaishnava, o primeiro de tudo nós temos que tentar argumentar e derrotar a ofensa, né? Se isso não foi possível, aí ele fala aqui no Néctar da Devoção uma situação bem parecida com Sati, né, que ela cometeu. E é bem pesado, né? Bem pesado mesmo. Então ele fala que na segunda opção, se você não conseguiu derrotar, então, se puder, tire a própria vida. Né? Então é uma coisa assim muito pesada, né, para algo, porque a ofensa ao Vaishnava, ela é tão destrutiva, ela é tão grave, né, que a pessoa pode tirar a própria vida e está tudo bem, né, no sentido, né, se ela ouvir uma blasfêmia. Mas ainda tem ninguém necessariamente precisa fazer isso, porque tem uma terceira opção, e que se não for possível nenhuma dessas duas alternativas, pode simplesmente deixar o local e ir embora, não ficar ali ouvindo tal ofensa. Então, o Vaishnava também, como Krishna, né, tolera a ofensa a si mesmo, mas não tolera a um outro Vaishnava, né, qualificado. Então, ele não vai tolerar também. Então, ele vai fazer uma dessas três opções, assim, sem dúvida, não vamos tirar a própria vida, porque tem essas outras opções. Mas o Vaishnava puro, ele não tolera essa compactuar com uma ofensa a um devoto puro, né? Então ele faz isso. E Sati, ela optou pela essa segunda alternativa, né, de tirar o próprio corpo. Então, e não simplesmente por essa questão, né, tem de tirar, porque houve uma ofensa e vai tirar o próprio corpo, mas tem um adendo aí nesse tirar o próprio corpo, né? Sati, ela primeiro ela viu que ela, embora sendo esposa do Senhor Shiva, ela não ficou tendo essa atitude por conta de uma relação pessoal dela com o Senhor Shiva. O que fala mais alto aí no passatempo é realmente ter presenciado a ofensa a um devoto exemplar, um Vaishnava qualificadíssimo, né? Então, ela retira o corpo também porque ela vincula esse corpo ao pai, que é o ofensor, o grande ofensor, o grande Vaishnava. Então, ela não suporta ser descendente de Daksha, né? E Sr. Shiva, até vai ser o próximo verso, vai falar que o Sr. Shiva, ele tinha o hábito de brincar com ela, chamando de Dakshayani, né? Que é a descendente do Sr. Shiva, que tem do Sr. de Shiva, Daksha. perdão, de Daksha, que tem ali a descendência, lembrando ela dessa descendência, e ela se envergonha e ela se noja dessa descendência. Então ela prefere que continuar vivendo,
que a ofensa que ela presenciou do próprio pai, ela é, ela é muito pior do que a morte, né? Pior do que tirar o próprio corpo. Então ela não tolera e acaba, né, dando fim ao próprio corpo, né? Então o que a gente tira disso, né, que isso é muito importante, é essa associação, essa evitar, reconhecer o Vaishnava, né, reconhecer o devoto puro e evitar de qualquer forma essas ofensas a esse devoto. Então, é, ia se associar com um devoto puro. Então, como a gente falou aqui, a gente está se associando aqui com o Srila Prabhupada através dos livros, das instruções dele. É uma frase muito legal que eu gosto muito, assim, Vaishnava não morre, né? Ele vive através das suas instruções. E aqueles que a seguem vivem com ele, né? Então, não há separação, uma relação eterna, né, com um devoto puro. Então a gente pode ter ele vivo sempre dentro da gente. Né? Então, através das suas instruções, através de trazer para o nosso dia a dia, né, a cada momento, essa instrução de devoto puro que a gente vai poder se associar com ele a todo momento. Né? Então, o que a gente pode fazer assim como serviço a Krishna, como uma espécie de, pensando aqui na nossa forma geral, né, de Prabhupada, a gente também não ter nenhuma ofensa a ele, não porque ele abandonou seu corpo já, mas ele não está mais nesse planeta, a gente pode, né, alterar as palavras dele, alterar as instruções dele. Isso é um tipo de ofensa também. Então nós devemos ser muito respeitosos com o Srila Prabhupada, né, trazendo assim o tesouro das palavras dele, né, para a nossa vida e sempre protegendo esse legado. Né, é um grande serviço, a gente vai estar assim evitando uma Vaishnava Parada e ao mesmo tempo propagando esse legado, né? Mantendo o legado que ele nos deixou, que é esse tesouro mesmo, e distribuindo para os outros, para que a sociedade em geral possa se beneficiar. E nós também. Então, vou ficar por aqui, que nós já estamos falando a beça, já passou das 9. Então, vamos ler aqui os comentários, ver quem está aqui com a gente. Quer ler, Goura? Não, lê você, por favor. Então, estamos aqui com a Sundarang, Hare Krishna, Haribol. reverências, Sundarang, o Marcelo, bom dia, reverências, Lila Govinda, Hare Krishna, Jai, Luiz Rocha também, muito obrigada, Hare Krishna. Lila Govinda fala, Sri Chaitanya diz, Nityananda Prabhu no Chaitanya Bhagavata, todo aquele que te ama ou ao teu servo ama a mim. Exatamente. Acaba que essa é uma unidade, né? Acaba sendo uma unidade. Se a gente pode amar Nityananda, a gente também ama Krishna, né? E seu Chaitanya e vice-versa. Então, assim, acaba sendo ali uma unidade, né? Então, como também o mestre espiritual, ele é um princípio, né? Então, se o mestre espiritual, ele é aquele representante de Krishna, fidedigno, né? E na sucessão discipular, né? Então, ele e o outro, que também está nessa mesma condição, não tem diferença, né? Cadê? Então, Lila Govinda fala Jai Shri Krishna Karuna Sagara, Oceano de Misericórdia, Jai Shila Prabhupada. Exatamente, ele é. Acho que tem uma pergunta, Lila Govinda Hare Krishna. Quem combateu as ofensas do sogro de Shivaji foi Nandini, a montaria de
Shivaji, que também é uma grande Não, na personalidade. realidade, o nome não é Nandini, é Nandísvara. Esse episódio é narrado no capítulo 2, hein? Os dois capítulos anteriores à nossa leitura de hoje. Sim, Nandísvara ficou extremamente aborrecido, né, com as palavras ásperas do, de Daksha ao Sr. Shiva e lançou uma maldição sobre ele. E aí o outro Brahma, acho que é Brihat, lançou uma maldição contra os seguidores de Shiva. O ponto é interessante, né, que no final de tudo, né, quando infelizmente Sati faz comete suicídio e essa informação chega ao Sr. Shiva, ele fica muito irado, né? Estou dando um spoiler aqui do que vai ser lido nos próximos versos. Então ele tira uma ponta de um fio de cabelo dele e cria uma criatura aterrorizante, né? Virabhadra. É uma figura aterrorizante. Virabhadra, ele vai e destrói todo o sacrifício de Daksha, mata todo mundo e no final das contas decapita Daksha, né? Isso a gente são os próximos capítulos, mas esses episódios são sempre interessantes no sentido de que o que significa essa criatura criada do Sr. Shiva, né, decapitando Daksha, o ofensor. Na realidade, se você olhar a hermenêutica desses passatempos todos, como também o dia do Vasamuni, com a ofensa dele a Ambarisha Maharaj, que é um grande devoto, como o Vashna acabou de ler, também corroborando vários versos aí do Chaitanya Charitamrita, do Néctar da Instrução, é que no final das contas você tem a tua vida devocional destruída. E a pior coisa que pode acontecer para uma alma espiritual dentro desse miserável mundo material, é você ter a tua vida espiritual destruída. Eu acho que é pior até do que ter a cabeça decapitada, né? Enfim. Então, na realidade, foi Nandísvara, tá, Lila Govinda? Então, agora tem aqui uma pergunta do Marcelo, peraí. Se eu tiver com dificuldades econômicas, é melhor adorar o Shiva. Tem aqui o Sundarang, muito grata pela aula, obrigado por assistir, tá? Obrigada, Sundarang. Sundarang. A pergunta do Marcelo: se eu tiver dificuldades econômicas, é melhor adorar o Sr. Shiva? Depende, Marcelo. O que você quer? Se você quer estar em uma dificuldade financeira tal que você não consegue nem viver com dignidade, talvez, né? Você ter uma Shivalinga em casa, ou então um quadro do Sr. Shiva. Mas se você tem uma vida digna, o que é vida digna? Depende de cada um, né? Por exemplo, Gorakishora Babaji vivia debaixo de árvores, transitando pela rua. Os Goswamis de Vrindavana, principalmente Rupa e Sanatana, eram altos funcionários do governo muçulmano, viviam numa opulência absurda e eles trocaram isso por viver em Vrindavana, dormindo embaixo de árvores. Então, tudo depende do que é viver com dignidade. Cada um tem o seu padrão, né? Então, se você entende que você está aquém seu padrão mínimo de dignidade de vida, sim, é válido. Mas se você entende que o verdadeiro propósito da vida humana é entender que nós não somos esse corpo, que nós somos uma alma espiritual, que nós preferimos ficar a parte da nossa relação Satitananda, como alma espiritual com Deus, né? Eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Se você entende que isso é muito mais importante do ponto de vista prático, né? Inteligente, então acho que a gente tem que adorar o Senhor Vishnu, Krishna. Sri Chaitanya Dasa, Paravemos está mandando daqui de São Paulo um Haribo para vocês. Haribo. Nandísvara Ki Jai, é isso aí, Lila Govinda. Então é isso, né? Não tendo mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, encerramos por aqui a palestra de hoje, desejando a todos um excelente final de semana em consciência de Krishna. Obrigada, gente, Hare Krishna. por tudo. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, Jai. Jai.